Por dentro da questão. Boa tarde a todos os ouvintes do Voz da Rede. Nessa semana, Por Dentro da Questão vai tratar um pouco de um assunto que o prefeito fez muita questão de propagandear, que é o aumento do IDEB em Belo Horizonte. Então, para conversar um pouco sobre o que é esse índice, o que é essa sigla, nós vamos conversar com o professor Daniel e vamos também tratar da viagem, da caravana que a secretária municipal, Natália Araújo, está garantindo com uma turma de trabalhadores que estão na gestão, que estão nas diretorias regionais de educação, nas gerências regionais de educação ou na própria SMED, para um evento em Sobral, que também é tido como um modelo desta lógica educacional. Obrigada, Daniel. Pode se apresentar. Oi, boa tarde, ouvintes, boa tarde a equipe do sindicato, da rádio. Eu sou o professor Daniel, trabalho com crianças pequenas, trabalho com o 3º e 4º ano, já há um certo tempo, sou mestre em educação e um curioso nessa questão das avaliações em larga escala. Tenho aprofundado alguns estudos sobre essa temática e espero poder ajudar o sindicato, espero poder ajudar a luta dos trabalhadores em educação. Daniel, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença e destacar que, além de você ser um companheiro nosso, professor da rede municipal, da rede de Vitória, no Espírito Santo, você também é um pesquisador sobre IDEB, lançou um livro, A Ilha e o Ornitorrinco, a dualidade do IDEB no município de Vitória. Esse livro, inclusive, tem na biblioteca do nosso sindicato, está disponível para empréstimo para quem desejar. E nesse livro você fala um pouco justamente sobre as contradições do estabelecimento desse índice, que a princípio ele tinha a ideia de ser um índice que avaliava a educação básica para produzir melhores políticas públicas a fim de qualificar a educação básica, mas ao longo do tempo ele foi adquirindo muito mais um caráter de ranqueamento e de punição em alguns casos, porque continua deixando aquelas escolas que são excluídas e as escolas que tradicionalmente têm melhores resultados também são premiadas. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso, sobre essa ideia que foi se construindo do IDEB, muito distante do seu objetivo quanto avaliação de política pública. Olha, Thalita, eu venho me preocupando com essas avaliações porque, no meu entendimento, esse instrumento IDEB, ele tem sofrido deformações que eu não sei se é deformações de uso no processo ou se é da sua própria natureza. Então, eu ainda não fico tranquilo em responder essa questão. Se é o uso, se é o processo dos últimos 20 anos na sua aplicação ou se é da sua própria natureza que a gente precisaria de entender melhor. Mas o que eu tenho observado é que o IDEB, seja o IDEB nível Brasil e seja o sistema de avaliações estaduais, aqui no Espírito Santo é o PAEBS, provavelmente tem um sistema de avaliação estadual, eu observo que esse sistema de avaliação, em especial o IDEB, ele ignora as diferenças sociais. Logo, eu tenho um instrumento de avaliação acreditando que eu tenho um aluno igual. No que ele ignora as desigualdades sociais, ele se nutre das desigualdades sociais. O próprio sistema se nutre das desigualdades quando ele estabelece competições, comparações, ranqueamento. Quando ele faz um conjunto de alterações, eu, por exemplo, Thalita, não sei se você é dessa tese, eu entendo que a BNCC existe em razão das avaliações de larga escala. É estranho, né? É estranho. Mas eu encontro essa tese no livro da Ravitch, da Anne Ravitch, aquele Vida e Morte do Sistema Educacional lá nos Estados Unidos. A Ravitch chama atenção que a reforma curricular se dá a partir dos interesses das avaliações de larga escala. E a gente não enxerga muito bem isso. Para você ter uma ideia, o financiamento hoje está sendo dotado, está sendo orientado pelas avaliações de larga escala. É triste isso. Mas aqui voltando, o IDEB, ele ignora, ou procura ignorar, ele se nutre, e ao ignorar e ao se nutrir, ele faz algo mais perverso, ele potencializa as desigualdades sociais. O livro que você citou, que eu construo uma espécie de método de interpretação, que eu pude socializar com você alguns olhares que eu fiz sobre o sistema de educação de Belo Horizonte, e é imenso, para mim é um desafio, porque eu estudo 30 escolas, 50 escolas, 60 escolas, você está me falando de 170 escolas da rede municipal, de 160 escolas da rede estadual, só na cidade de Belo Horizonte. Então, é muito desafiador. Mas o que eu tenho observado
lado é que o IDEB, ele tira uma fotografia, aquilo que você falou da permanência, ele tira uma fotografia. Quando ele tira aquela fotografia em 2005, 2007, 2009, 2011, até chegar em 2025, ele tira uma fotografia que você tem, de um lado, os melhores resultados e na outra ponta, os piores resultados. Você pode ter uma variação de sigla, você pode ter uma variação do nome da escola, mas provavelmente não terá distinção do bairro e da região. Então você tem bairros e regiões que concentram os melhores resultados em todas as edições do IDEB, e na outra ponta você tem bairros e regiões, escolas que concentram os piores resultados. Eu acabei de fazer um outro texto que nem você leu agora sobre Vitória, eu acabei de fazer de Vila Velha. E aqui em Vila Velha, tristemente, uma região concentra os piores resultados em 20 anos de avaliação. Se alguém está me dizendo que o IDEB está servindo para planejar, então isso é planejado. Essa dualidade, esse disparate está sendo planejado. Ou o IDEB não está servindo de nada. Ele só está tirando a fotografia de uma realidade crua, cruel, das desigualdades socioeconômicas que estão sendo estampadas nos resultados. Desculpa, eu acho que eu me alonguei nessa primeira questão, me empolguei, tá? Mas pode vir com a outra aí, por favor. Daniel, dialogando com isso que você trouxe, sobre essa questão de que, mesmo que mude o nome da escola, está concentrada numa determinada região. Então, a gente vem de uma Constituição em 88 que garante a universalização da educação e do ensino para todos, que não quer mais uma educação que seja apenas para os eleitos, apenas para quem consegue morar num bairro que tem uma escola pública. A gente vem na luta por uma educação universal pública para todos. E aí a gente vê que entre esse processo, na hora da aplicação, na hora do financiamento, da garantia de manutenção daquele estudante, não é bem assim que acontece, porque as desigualdades daquela região se reproduzem também na aprendizagem, no processo educacional. Fala um pouco pra gente dessa contradição que muitas vezes esses índices sozinho, ele vira uma coisa que não traduz de fato o que é o chão da escola, que são as dificuldades dessa questão do financiamento. Olha só, primeira coisa que eu tenho me aprofundado é que, no meu entendimento, se a escola original, a escola capitalista, a escola burguesa, a escola que a gente tenta diminuir no espaço da escola pública, essa escola que vai justificar a sociedade, essa escola que vai reproduzir a sociedade, quando é acrescido à escola o IDEB, é acrescido algo muito poderoso, porque o IDEB, ele quer ser neutro, ele quer ser despolitizado, ele quer estar acima do bem e do mal. E quando ele arvora de neutralidade, ele diz que tem justiça nos seus resultados. Se tem justiça nos seus resultados, ele vai transferir para quem? Para as escolas, para o professorado, para a comunidade. A culpa de ter este pífio resultado ou o mérito de ter um excelente resultado. E quando a gente observa essas distâncias de resultados e que estão associadas às diferentes condições socioeconômicas na cidade, eu estou falando de uma população de Belo Horizonte de 2,5 milhões de habitantes. Vitória não tem 500 mil de habitantes, entende? Então, assim, provavelmente você tem regiões em Belo Horizonte que são maiores do que a cidade de Vitória. E as cidades vizinhas aí no entorno de Belo Horizonte, você tem Betim, você tem Contagem, que são populações um pouco maiores, também vivem essa contradição. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção, e aí você está correta, se a escola vem no sentido de, na sua neutralidade, isentar as ascensões e aceitar uma meritocracia, nós observamos que existe uma falsa meritocracia. Se eles falam de uma competição, não são competições entre iguais, não têm as mesmas condições. E os resultados disso, na desculpa de que existe uma neutralidade no instrumento e no procedimento, então está legítimo. Está legítimo que a periferia tenha os resultados ruins, está legítimo que setores das escolas públicas, não estou dizendo que é elite, estou falando que são filhos de trabalhadores, são trabalhadores assalariados, que têm uma casa própria, que têm um automóvel, que não está correndo atrás de pagar aluguel, mas onde você encontra o subemprego, onde você encontra pagar aluguel, onde você encontra o índice baixo de escolaridade da família, onde você encontra uma desagregação social do ponto de vista social e econômico e político maior, você vai ter resultados bem diferentes. E, infelizmente,
em nome da meritocracia, você hoje tem políticas de distribuição de recursos que estão se pautando nos resultados. Aqui no Espírito Santo tem o ICMS Educação, que eu chamo bônus município. Provavelmente isso tem em Belo Horizonte, provavelmente isso está espalhado em todos os municípios de Minas Gerais, que você vai passar parte do recurso a partir do resultado das escolas. E aí você vai ter uma corrida para falsificação de resultados, de aprovação automática, de provinha, de vestibulinhos. Essas provas, essas constante redução de conteúdo, de aligeramento de conteúdos, uma formação de professores focada apenas nesses descritores, nessas avaliações, é uma perda para a escola, é uma perda para a comunidade. Então, infelizmente, hoje, parte do financiamento está atrelado a isso e é vergonhoso. Eu não sei se a cidade de Belo Horizonte tem a bonificação, não sei se o estado tem, mas aqui no estado do Espírito Santo e aqui em Vitória tem, e é estranho, olha que doideira, você tem a maior bonificação atrelada às melhores avaliações. E onde é que estão as escolas melhores avaliadas? Nas melhores condições. Então é dado mérito a quem já tem uma condição mais favorável. E os trabalhadores que estão em escolas com mais dificuldade do ponto de vista socioeconômico, as suas bonificações são bem menores. Então é ridículo esse tipo de situação, é triste a educação se submeter a essa lógica estranha à gestão democrática, estranha à escola pública. Daniel, você fez uma análise assim substancial dos resultados de Vitória, identificou justamente essa lógica de reprodução, que o IDEB ele acaba se constituindo muito mais como um índice que reforça e que cria também um estereótipo de determinadas escolas e determinadas regiões. Você também fez uma análise sobre a rede municipal de educação de BH. Você fez a análise de algumas escolas, identificando como a rede municipal também tem algumas escolas que têm determinado índice e outras que têm índices mais baixos. Como que você avalia que isso impacta também na vida docente, na vida dos professores, na carreira dos professores, até nas questões de saúde mental, essa reprodução constante de resultados que tem muito mais como objetivo criar mesmo um estereótipo de determinada escola e não construir políticas para a transformação daquela escola? Thalita, se a Prefeitura Municipal vai gastar um valor considerado nesse turismo lá em Sobral, a sobralização, eu chamo de sobralização da educação no Brasil, ela tem uma possibilidade muito perversa, porque eles acreditam numa vara de condom, eles acreditam numa miragem, que o que Sobral faz está correto e é esse o caminho a ser seguido, não tem outro. É lastimável isso. Eu tive o cuidado de pegar a cidade de Fortaleza. Apliquei o mesmo método de análise que fiz em Vitória, que estou fazendo em Belo Horizonte, fiz em Vila Velha, fiz em Fortaleza. E o que eu encontro em Fortaleza? A mesma dualidade. Melhores resultados estão concentrados no lugar da cidade de Fortaleza e os piores resultados estão concentrados em outro lugar da cidade de Fortaleza. Mas também fiz Sobral. E Sobral, ainda que tenha resultados muito estratosféricos, batendo no 9.9, 9.7, daqui a pouco eles vão até ultrapassar o 10, Sobral também persiste uma dualidade. Você tem escolas que não são tão bem avaliadas assim, ainda que sejam números altos para a gente, Espírito Santo, Belo Horizonte, Bahia, enfim, para vários lugares, para o restante do Brasil, mas você mostra o quê? Você mostra que determinadas escolas estão tendo, que você acabou de falar, não conseguem garantir esse mesmo percentual. Eu encontro a razão disso na desigualdade socioeconômica, nas condições adversas. E mascarar índice, isso Sobral consegue fazer com maestria. A aprovação automática, a retirada de estudantes com dificuldades no dia da avaliação, tem todos uns esquemas que a gente chama de burla não oficializada, que é triste. Aqui em Vitória, até aluno reprovado por falta está sendo aprovado, porque tem que ser garantido o índice. Mas voltando aqui no caso, a gente tem sobre Belo Horizonte. Eu peguei agora esse último resultado, Thalita. Realmente, Belo Horizonte dá um salto no F1 de 5,8 para 6,2. Mas outras escolas também o fazem. Outras cidades aí da região também o fazem. Sabará manteve 6, Vespasiano de 5,9 para 6,1. Uma caiu, outra subiu 3.
Enfim, esse crescimento que é justificado aí no Rio das Neves, 5,4 para 5,7, Contagem 5,6 para 5,9, enfim, teve um crescimento, assim, parece que no Brasil inteiro teve um crescimento, aqui também teve e tal. O crescimento em si é interessante, é legal, mas me preocupa é a dualidade, é a discrepância entre os resultados. Infelizmente, as desigualdades são tamanhas. Eu observei no material que eu te passei agora, Thalita, primeiro rascunho, você me pediu hoje, eu consegui fazer rápido para a nossa conversa de agora, eu consegui observar, por exemplo, que entre os 20% melhores resultados, perto de 30 escolas no F1 e no F2, eu tenho 9 escolas, vocês não vão acreditar, eu tenho 9 escolas que conseguem estar entre os melhores resultados no F1 e no F2. Isso não é pouca coisa. 9 escolas da cidade de Belo Horizonte conseguem fazer isso assim. Eu estou no topo no F1 e estou no topo no F2. E eu também observo regiões que concentram resultados favoráveis e outras regiões que ficam no mediano e regiões que concentram os piores resultados. Isso depois eu precisaria de conversar melhor com vocês, para vocês estarem me auxiliando para enxergar melhor. E é bem provável que nos piores resultados essa situação também ocorra. Eu tenho escolas com resultados ruins no F1 e no F2. A diferença é que BH tem perto de 50 escolas que só oferecem o F1. Então, se essa escola tem uma dificuldade, ela não vai aparecer no F2. Mas é bem provável que os seus alunos estarão nas escolas aproximadas dessa escola, porque ela não oferece o F2, mas essas crianças irão para outros lugares. Então, a gente teria que estar acompanhando, fazendo essa relação. Mas, infelizmente, a cidade de Belo Horizonte é portadora dessa grande desigualdade. E a desigualdade também a gente encontra por região. Ainda que a gente possa ter regiões predominantemente com bons resultados e outras com resultados ruins, mas nós temos no próprio interior da região, nós estamos falando de 10, 15 bairros, não são todos homogêneos, tem disparidades, tem contradições. Você pode ter uma região, um bairro, uma região de bairros de classe média, mas um ou outro ali está com mais dificuldade, está com mais dificuldade econômica, e isso permeia todas as regiões. E, de certo modo, vai se reproduzindo os resultados. É importante, Daniel, acho que você trouxe algumas coisas, é importante só a gente antes esclarecer. Quando você fala F1, F2, nós estamos falando do ensino fundamental 1, anos iniciais, de 1º a 5º ano, e F2 é o fundamental 2, anos finais, de 6º a 9º ano. Mas é importante algo que você traz, Daniel, que quando a gente pensa em Sobral e dessa sobralização da educação brasileira, a gente vai ter ensinos muito atrelados à avaliação de desempenho em larga escala. Então, uma das principais críticas que se tem ao modelo educacional de Sobral é que ele é um modelo que privilegia conteúdos, não conteúdos como um todo que está lá na matriz curricular, mas conteúdos que vão ser cobrados nessas avaliações e que direcionam avaliações próprias para isso. Belo Horizonte teve a sua tentativa alguns anos atrás, do Avalia BH, voltaram a dizer que fariam, recuaram, mas provavelmente nessa leva pode ser que se volte para essa ideia de ter uma avaliação própria, além do SAEB, que é a avaliação estadual, e o IDEB, né? Então você passa a ter um ensino que não ensina mais o conteúdo como um todo. Ele vai privilegiar aquilo que é cobrado em prova. Qual que é o problema que isso traz para a educação pública, que é uma educação que deveria atender a todos e, de fato, formar um ser humano por completo? Qual o problema exatamente? É o final. Ele não consegue fazer isso porque ele faz uma outra opção. Ele faz uma opção que não é nova, é uma opção para produção de mão de obra de baixa qualificação, de baixa formação, pouquíssima criticidade, que é cruel, porque nessa onda de conseguir o índice, eu desidrato conteúdos. Eu não mais me preocupo e me aproprio de determinados conteúdos porque eu tenho que melhorar minha performance nos resultados. E, por outro lado, você tem na mecânica do IDEB a ideia da promoção automática, que, infelizmente, as classes populares estão sendo mais atingidas, porque ela falsifica os resultados nas promoções automáticas e são exatamente as nossas crianças com mais dificuldade do aprender, com maior exigência de atenção do profissional, do ponto de vista da intervenção e do ponto de vista do material a ser utilizado com essas crianças. Em nome de que a gente tem que melhorar o ranking, o índice, se eu puder jogar esse menino para frente, ele vai. Quem recebe, vai levando para frente. A última coisa é que ele aprenda, que ele consiga se apropriar dos conhecimentos. E, infelizmente, nós vamos ter uma concentração maior de situações de não aprendizagem com alto índices de avaliação. Olha que curioso. É um percentual grande de não aprendizagem
aprendizagem com uma avaliação positiva, sobretudo nas classes populares, porque essas crianças não terão o suporte, aquilo que o poder público deveria garantir, não está sendo ofertado, mas também precisa ser garantido os índices, e aí vai de qualquer jeito. Infelizmente, aqui na minha escola, uma criança saiu do 5º ano e foi para o 9º. Como é que é o nome disso? É triplo carpado, do 5º para o 9º. Não tem nenhuma justificativa a não ser humanismo, preocupação com aquela criança. Não. Estamos preocupados com o índice. Estamos preocupados com a performance da escola. Eu queria chamar a atenção do que a Thalita também falou a respeito do trauma do ponto de vista nosso, da saúde mental, da nossa condição. E se Belo Horizonte fez isso outrora, e infelizmente com esse turismão aí em Sobral, eles devem vir com uma pegada boa para isso. E infelizmente, as notícias que nós estamos observando em redes em que esse processo está mais acelerado, não quer dizer que garanta aprendizado e boas condições de trabalho. Nós temos observado o crescimento da desistência de professores. Nós temos observado um crescimento de adoecimento de professores em relação a essa lógica, seja a lógica do índice e a lógica da bonificação, porque é outra coisa que é cruel, a bonificação, porque você tem professores labutando em qualquer escola. Agora, dizer que uma escola o professor fez mais por conta daquele resultado, e o outro professor fez menos por conta de um resultado inferior, é uma métrica que não tem condição, porque pode ser que aquele professor na escola de periferia, ele tenha tido um desgaste maior com o esforço de buscar o aluno aprender, do que de repente outros lugares. Não estou dizendo que o professor também não se esforce, mas veja, não dá para a gente comparar esse trabalho do professor a partir desses resultados e essa bonificação irresponsável. Então, infelizmente, o sindicato vai ficar com mais demanda do ponto de vista da saúde mental dos colegas professores em relação a essa loucura que é estar em sala de aula em razão das avaliações e da bonificação. Daniel, a gente já vai encaminhando para o final. Gostaríamos de agradecer muito a sua participação aqui. A gente espera que possamos fazer outros momentos como esse na nossa rede, no nosso sindicato, inclusive, porque as questões que você traz de reflexão são muito importantes para que a gente entenda que processos educativos de qualidade, eles precisam necessariamente serem feitos com valorização dos profissionais da educação e, claramente, valorização dos professores, plano de carreira, concurso público, boa remuneração, boas condições de trabalho. E nessa boa condição de trabalho, também só é possível uma educação de qualidade com uma escola bem estruturada. Você também faz parte da campanha nacional pelo direito à educação, então um dos elementos que a campanha destaca muito é um fator de luta da campanha, que é o custo aluno-qualidade, que é as escolas terem um mínimo de estrutura, sem o qual não se pode ter escola no Brasil. Então, bibliotecas com livros, salas bem estruturadas, mínimo de professores. Então, isso é fundamental para você ter uma educação de qualidade, mais do que estabelecer índices que são índices que mais representam falseamento da realidade do que, de fato, a realidade concreta. Queria agradecer, vou passar a palavra para a Carol e dizer que nós estamos abertos para esses e outros momentos, porque foi muito bom para nós conversar com você. Agradecer, né, Daniel, dizer para quem nos ouve que o tal Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o famoso IDEB, ele é isso, como a Thalita disse, como o Daniel disse, ele é uma fotografia, mas ele não é uma fotografia que de fato traz o raio-x da escola, porque muitos fatores que levam a ele não são considerados. E aí, quando a secretária municipal de educação, Natália Araújo, junto com o prefeito Álvaro Damião, toma uma decisão de fazer uma carreata, um turismo pedagógico até Sobral, para estudar o modelo de Sobral, junto com a Fundação Lehman, que é outro problema, que é a privatização da educação, se torna algo muito sério, porque a gente não está fazendo isso que a Thalita disse, valorizando quem constrói a escola e quem está na escola, porque valorizar o estudante é ter um mínimo de condição para que esse estudante possa se formar, se alfabetizar. Esses portais mágicos da educação, que em alguns momentos, para poder garantir um mínimo de um índice, se criam. Aqui em Minas, inclusive, Daniel, já tiveram muitos. Teve Florescer, teve tipo teleaula, que os meninos que estavam reprovados não passavam no estado, eles foram para uma sala, eles viam uma aula e aí no final do ano eles colavam grau ou iam para o ensino médio ou então fechavam o ano. Então, assim, a gente vê que essas estratégias, primeiro, elas são mais recorrentes nas escolas mais periféricas, nas escolas mais vulneráveis. Você não vai ver isso numa escola que tem um mínimo ali de subsídio, porque isso que o Daniel traz é muito
grave. As pessoas que são mais afetadas por esse tipo de política são aquelas pessoas que são filhas de pais trabalhadores em contratos mais precários, que têm escala 6x1, às vezes até 7x0. Essas são as famílias atingidas. Não são aquelas famílias que têm mais estrutura e um mínimo para acompanhar a vida escolar de seus filhos, porque isso é outra questão. Muitas vezes os pais não acompanham a vida escolar de seus filhos, não é porque eles não querem, é porque o mundo do trabalho não nos permite. E entre trazer o subsistente, trazer a sobrevivência para casa e acompanhar a vida escolar de seu filho, trazer a sobrevivência para casa para que todo mundo possa alimentar, pagar o aluguel, a água, a luz é mais importante. Por trás dessa ideia tem outras coisas que falam da desigualdade, das condições do nosso país. Te passo a palavra, Daniel, para fazer o fechamento. Carol, que gracinha, gostei da sua fala aí, muito bacana, né, de expressar. Eu queria combinar de colocar um outro livro aí na biblioteca do sindicato. A realidade da situação de Belo Horizonte a partir do IDEB. Acho que é tranquilo. Se eu fiz isso em Vitória, a gente pode estar fazendo um, e eu quero convidar a Thalita para a gente já disparar esse texto aí, desse material que eu passei, Thalita, que eu acho que dá para os colegas tomarem um conhecimento mais apurado, e eu sei que eles discutem na escola isso, mas eles só meio que guiariam um pouco essa consideração, porque não dá para os professores se culpabilizarem. Não estou falando que nós temos que fazer o coro do irresponsável. Isso não é comigo. Isso é conosco. A condição de trabalho, as relações de trabalho, a qualidade que nós estamos oferecendo à nossa garotada é conosco, fala da gente. Agora, nós não podemos entrar no processo de culpabilização porque isso nos autodestrói. E pior ainda é entrar na lógica individual. Eu vou conseguir resolver com a bonificação, eu vou conseguir resolver isso com uma melhor ascensão acadêmica. Não, a luta é coletiva, a luta é junto, porque a garotada que está chegando ao magistério não sei se suporta o que nós já passamos. Não estou dizendo que eles não têm lugar. Aqui na minha escola mesmo, nós já perdemos 2 jovens professores que falaram assim, ó, eu vou procurar outro negócio que isso aqui não dá para mim não. Achei honesto, mas veja, pessoas com condição de estar contribuindo para o magistério acharam melhor ir para outro lugar. Carol e Thalita, eu me coloco à disposição da gente estar aprofundando esses estudos e eu quero agradecer o carinho e a atenção e espero poder estar ajudando aí a luta sindical, a luta dos trabalhadores em defesa da escola pública e valorização profissional. Obrigada, Daniel. É um prazer falar com você, a gente agradece. Muito obrigada, Daniel, pela disponibilidade, né, e por dividir conosco, que a gente sabe que a pesquisa ela é sempre fruto de algo muito árduo. Quando o IDEB é divulgado, quase sempre a discussão pública se resume a uma pergunta. A nota subiu ou caiu? Mas será que esse índice consegue, sozinho, dizer se uma escola oferece educação de qualidade? O IDEB ele mede aspectos importantes, como o fluxo escolar e o desempenho dos estudantes em avaliações de língua portuguesa e matemática. Mas o problema começa quando esse recorte passa a ser tratado como se representasse toda a qualidade da educação. Porque educar é muito mais do que preparar estudantes para responder uma prova. É garantir formação humana, cidadania, conhecimento, condições adequadas de ensino profissionais, valorizados e uma escola capaz de acolher as diferentes realidades dos seus estudantes. E quando a nota vira o objetivo principal da política educacional, aparecem também distorções, treinamento para testes, pressões sobre estudantes e professores e até mecanismos de exclusão que podem reduzir a média. É justamente sobre os limites do IDEB e sobre a necessidade de uma avaliação mais ampla da educação pública que vamos ouvir agora o professor Daniel Cara, que é professor da USP, da Faculdade de Educação e integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Aqui quem fala é o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e coordenador honorário da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador que, como todos os indicadores, ele tem limites. Só que esses limites não são incluídos no debate público. As pessoas não têm dimensão do que de fato é o IDEB. É importante deixar claro que o IDEB é um indicador que mensura a proficiência em língua portuguesa, matemática, um pouquinho de ciências, e também é um indicador que mensura fluxo, é um indicador composto de fluxo e proficiência. Isso não é sinônimo de qualidade da educação. Aliás, é preciso dizer isso, em termos de honestidade intelectual, que o erro de confundir o IDEB com qualidade da educação foi cometido pelo ex-ministro Fernando Haddad, quando ele lança o IDEB e diz que o indicador representava a qualidade da educação. Não representa. O IDEB representa exclusivamente aquilo que ele mensura. Assim como o IDH também não representa, o índice de Gini, por exemplo, em especial, não representa
representa efetivamente a desigualdade. É uma mensuração, é uma forma de pensar sobre o assunto, mas não pode ser confundido com a totalidade do assunto. A qualidade da educação no Brasil, eu repito, ela é determinada pela Constituição Federal, artigo 205, que significa o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O que ocorre? Por conta dessa confusão de que o IDEB é sinônimo de qualidade da educação, prefeitos, secretários municipais, governadores, secretários estaduais de educação e ministros da educação acabam buscando o IDEB de qualquer forma. Melhorar o IDEB do país ou melhorar o IDEB da sua rede passa a ser a grande luta dos gestores públicos. E é uma luta equivocada, porque quem pode mais pode menos. Se o aluno tiver uma qualidade da educação efetiva, se ele for um cidadão, se ele estiver preparado para o mundo do trabalho e se ele estiver preparado para o desenvolvimento pleno, ele vai conseguir fazer a prova. Eu sempre gosto de recordar a resposta que a Finlândia veio dando, a Finlândia que está em queda nesse momento, né? A resposta que a Finlândia veio dando e trouxe para o Brasil a ideia de que a prova não é tão importante, o que é importante de fato a realização do processo de ensino-aprendizado. Mas infelizmente no debate público brasileiro tudo é feito pela metade, as discussões são completamente obstruídas, isso gera um prejuízo enorme. O que é mais danoso que ocorreu a partir do IDEB? As redes começaram a treinar os seus alunos. Eu vou dizer de maneira muito clara, se você quiser melhorar o IDEB da sua rede, é simples, você treina os alunos um ano antes da realização do SAEB, antiga Prova Brasil. Se você fizer isso, vai dar certo, seu IDEB vai melhorar. Ou seja, os nossos alunos, eles são competentes, mas eles têm que ser formados para dar conta de todas as questões, não apenas para responder uma prova. Responder uma prova é um ato, inclusive, muito pobre em termos de demonstração de aprendizado. Eu sou estudioso dessa questão e já está mais do que comprovado que a prova não prova nada. Ela só prova que o aluno soube responder a prova. Ou seja, tem alunos que sabem, mas não conseguem responder a prova. Portanto, a prova passa por uma série de fatores que são relevantes. Então, a primeira distorção dessa sobrevalorização do IDEB é exatamente essa questão que eu trouxe, que é a ideia de que se você treinar o aluno, ele vai bem para a prova. Esse também é o motivo das escolas cívico-militares, algumas delas se destacarem no IDEB, porque em oposição à pedagogia e fortalecendo o treinamento e a disciplina autoritária do meio militar, os alunos acabam tendo um resultado bom na resposta da prova, mas péssimo em termos de aprendizado, formação para a cidadania, formação para a plenitude da vida e para o mundo do trabalho. Um cidadão submisso não vai ter condições efetivas de encarar o século XXI. É importante deixar isso bem claro. A segunda coisa que tem ocorrido para aumentar o IDEB a qualquer custo, tem sido promovido por algumas redes públicas, é fazer uma amostragem para que os alunos que vão prestar o SAEB sejam os alunos com melhor desempenho, ou seja, excluir os alunos com pior desempenho. Isso tem sido uma política bastante recorrente. Alguns municípios, inclusive, têm vivido CPIs para poder dissecar o que está ocorrendo dentro dos seus municípios, para compreender uma ascensão muito forte da nota de um ano para o outro. Todo mundo que é educador, que sabe a realidade da educação, quem já foi aluno sabe que você não muda de 9 para 6 a média de uma turma, tampouco a média de uma escola, tampouco a média de uma rede pública. Isso não é sustentável. O IDEB acaba criando essas distorções. E o terceiro fator que é mais preocupante, existem outras modalidades de fraude, por exemplo, professores auxiliando alunos no dia da resposta à Prova Brasil. Então, ou seja, o IDEB está servindo muito mais para afirmar estratégias completamente antipedagógicas de afirmação da nota do que efetivamente tem servido para mensurar qualquer elemento de qualidade. Se você me perguntar, você é contrário às avaliações de larga escala? Eu respondo que não, mas eu acho que elas têm que ser colocadas no lugar certo, na devida importância delas. E o caminho para o Brasil é o SINAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que não vai considerar simplesmente a resposta do IDEB, mas as condições em que as escolas se localizam, as condições de renda socioeconômicas e civis dos estudantes, de suas famílias, a forma como se dá a composição familiar, ou seja, tem que se considerar todos os fatores que interferem no aprendizado dos alunos. É isso, agradeço a oportunidade de conversar com vocês e foi mais uma vez uma honra poder participar do programa.